Comentando Romanos. Comentário sobre o livro de Romanos. Observação pessoal. O livro de Romanos é uma carta, epístola, regimento interno, manifestação da lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos livra da lei do pecado e da morte, e como um manual de liberdade cristã, palavra de Deus a todos os homens, porque nos ensina a permanecer na liberdade que Cristo nos libertou. É o que perceberemos na leitura e observação de todos os seus termos, palavras, frases e parágrafos escritos. Um guia para o povo de Deus, nascido entre as gentes ou entre os gentios, conforme linguagem apostólica. E temos a comentar numa caminhada pelos seus escritos que a saudação é um abençoamento que se dá e que se recebe como quem oferece um presente ou põe à disposição do elemento saudado a mente, a boca, o coração e os membros do corpo para servi-lo. Vem dos perigos desta troca de abençoamento e reciprocidade o que Jesus Cristo, por zelo de seus aprendizes, deixou recomendado aos discípulos numa certa caminhada, a ninguém saudassem pelo caminho, o que se entende não recomendável. Saudações e reciprocidade de abençoamentos podem ser o mesmo que participar das suas más obras. Então, a saudação à Igreja aconteceu em nome do Senhor Jesus, na virtude do Evangelho, poder de Deus, porque a Igreja que estava em Roma e se estabelecia num lugar hostil e em terra adversa, mas no sentido que se denominava civilização ou metrópole, seria ótimo para a divulgação do Evangelho. Eles tinham fé elogiável, mas lhes era necessário que soubessem que há a justiça divina e que ela não se embaraça nem se omite, tampouco desabona as autoridades humanas, no melhor que o homem consegue fazer para governar, resultando em bem ou mal. As igrejas romanas, ou a Igreja de Cristo em Roma, estava literalmente entre a cruz e a espada. Romanos 8, 1 e 2. Era necessária a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, o que foi provavelmente a situação dos cristãos romanos, porque o restante da igreja espalhada pelo mundo, pelos seus exemplos, souberam e saberiam se conduzir em comunhão, humildade, fidelidade, amor fraterno não fingido, beneficência e hospitalidade, para que, na preciosidade de seus trabalhos, pudessem vencer todo o mal com o bem, numa comunhão sincera e benéfica, capaz de vencer o mal com o bom. Malaquias 3:18. Palavra de Deus. Por se tratar de uma carta e epístola dirigida à Igreja de Cristo em Roma, considerando que não era para uma congregação única esta carta de Paulo, tornara-se uma epístola dirigida a todo o império, considerando a inspiração dada a Paulo pelo Espírito Santo e reconhecida como palavra de Deus. Portanto, palavra de Deus a todos os homens, e ao imperador também, porque Deus mandou a todos os homens, em todos os lugares, que se arrependessem e crescem no Evangelho. Atos 17, 30 e 31. A vós por todo o mundo,
O apóstolo Paulo escreveu para a Igreja de Cristo em Roma, ou para os cristãos romanos, visando a Igreja como um organismo universal, por causa da influência e as experiências deles vivenciadas dentro do Império Cesariano, o que serviria para todo o mundo cristão, porque todos passariam por situações semelhantes. Agora, orientados pelo testemunho que eles deram, todos poderão seguir melhor, ou melhores, a Cristo. Porque, quando Paulo indicava o seu próprio testemunho para seus seguidores, insistia que eles fossem antes imitadores de Cristo, e fazia isso para que os outros lhe fossem superiores nesta imitação. Consideramos então que o padrão ou o parâmetro é Cristo, porque mesmo recomendando a imitação de sua pessoa, logo apontava para Cristo, para a glória do único mestre e exemplo. Mateus 11, 28 a 30. Babilônia Romana. Roma, principalmente por ser a sede do império, capital, centro das decisões e metrópole, também era o centro de ambições, riquezas, idolatrias, pecados, sodomia e depravações. A verdade é que as misericórdias de Deus não têm fim, e por isso mesmo o homem deve ter misericórdia de si mesmo, para que no amor que deve ter de si para si, poder amar a seu próximo, lhe sendo misericordioso, para que as suas obras sejam vistas e lhe sigam. Para que, ao fim de tudo, não se percam no juízo sem misericórdia. Era como escrever para um cativeiro de presos do Senhor, sendo Paulo o principal deles. Efésios 4, 1. A mensagem da cruz. Lhes oprimiam as perseguições iniciais e o retorna do cristianismo como religião oficial do império. Mesmo quando oficializado ou liberado, incomodava. Contudo, as muitas ideologias, juntamente com o paganismo, aliados ao místico, ao profano e ao libertino, se opunham à fé cristã, se opunham contra a fé cristã. Mas o que os céus proclamam e o firmamento anuncia, declara a todos os homens indesculpáveis e inexcusáveis. Porque o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. A justiça, o império, não fazia bem aos judeus, nem aos romanos, nem aos cristãos, mas Deus considerava para seus próprios fins os seus imperadores, reis e nobres como autoridades, porque Deus confirma toda a autoridade, liderança e governo e organização humana para a alegria ou castigo de seu próprio povo, onde ser cristão era mostrar uma cruz com a própria vida. Romanos 13, 1 a 7. A paz com Deus. A paz com Deus ajudaria a lidar com o homem, mas a paz com a vontade dos homens não ajudaria ao povo de Deus, os crentes, fossem gentios ou judeus. Na transgressão contra os homens, não havia outro escape do castigo, tortura e morte, senão a indulgência, a clemência, a anistia e, raramente, o perdão do rei ou imperador. Mas na transgressão contra Deus, o homem escaparia da condenação e do castigo por graça, perdão, misericórdia e juízo, em espírito e em verdade, considerando viver pela lei do Espírito de vida em Cristo Jesus.
Paulo, com todo o seu trabalho, lhes estava levantando como exemplos para o mundo e aproveitando os que se libertaram da lei de Moisés, sem anular Moisés, de como se livrariam ou se libertaram dos rigores da lei, sem anular a lei. Assim também deveriam conviver com todos os que estavam debaixo da lei de César, mas encontrando um lugar cômodo para que, mesmo juntos em um só rebanho ou em rebanhos heterogêneos, não se afastassem da palavra e vontade de Deus, na liberdade com que Cristo nos libertou. Romanos 8, 1 e 2. Estamos nos aproximando do fim do mundo e a crueldade em geral, cooperando com a cruel autoridade que já se manifesta desde os santuários dos arraiais evangélicos até a dominação poderosa, estatal, em insensibilidade de mando. E agradecemos a Deus pelos cristãos romanos, porque eles nos proporcionaram um manual perfeito de conduta diante da autoridade secular, eclesiástica, militar e política, quer nos defendendo e nos isentando de culpas, o que contribui grandemente com os ornamentos da doutrina de Cristo e da sã doutrina. O livro de Romanos pode ser considerado uma cartilha, uma norma preliminar de conduta, um regimento interno e, em resumo, um manual cristão, instrumento de observância, superação e vitória contra todo o mal organizado ou não, e sobre o mundo, para que Cristo seja tudo em todos. Judas 1:18. Pela graça sois salvos. Era necessário os cristãos de Roma reconhecerem bem a graça de Deus, ou todo o inerente a ela, porque entre as obrigações, as devoções, as obras, frutos e letras, pudessem ter a paz em cantar canções de Deus em terra estranha. Os crentes romanos, os gentios, como lhes chamavam os judeus, foram criados e gerados no Espírito, na novidade do Evangelho, novidade de vida, não na velhice das letras. Os crentes romanos se tornaram modelos de fé em meio a profundas contradições seculares, ideológicas e estatais, e viviam em realidade doída entre o por nós e o contra nós. Era necessária uma mensagem de fidelidade escrita para que não fossem também afastados de Deus por causa da incredulidade, como agiu Israel e que lhe custou a casa vazia. Eles, os gentios, foram anunciados como o povo que não perguntava por Deus e que Deus lhe seria seu. E os judeus, aquele povo contradizente, ao qual Deus estendia as suas mãos todos os dias, mas se desviaram dele. Efésios 2:8. Na conclusão desta carta, epístola, livro e manual de liberdade cristã, vemos por nomes mais citados os cooperadores auxiliares que promoveram o fenômeno de mais de 70% da população romana ser cristã, apesar das fogueiras, dos leões, das crucificações espetaculares e esfoliações bárbaras contra os cristãos. Os principais amigos, irmãos e cooperadores foram citados para exemplo dos que lhes conheciam de perto e para a conclusão nossa quanto ao relacionarmos a todos eles
com o trabalho mais importante entre os céus e a terra: Evangelho e evangelizar. Hebreus 11, 32 a 40. Nas recomendações finais, ficam em destaque o evitar as dissensões e os escândalos promovidos pelos que servem a seus próprios estômagos ou ventres, em lisonjas enganadoras. Tudo como obras de Satanás, inimigo que em breve será esmagado pelos pés dos cristãos, assim como pelos pés do homem que esmagou a cabeça da serpente. É como se expressou Paulo na conclusão, saudação e assinatura deste fabuloso manual cristão, a Epístola de Paulo aos Romanos, o livro de Romanos, Tito 3, 9. Emulação aos parentes. Os romanos se tornaram o povo que Paulo desejou que os judeus e os seus familiares fossem. Porque Jesus Cristo veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Os romanos ficaram no lugar das bênçãos dos que receberam e foram feitos filhos de Deus, pela fé, como fez Abraão. Este livro também, tendo sobrevivido a todos os combates contra as Escrituras Sagradas, fica como registro para testemunho tanto da glória como dos muitos sangues derramados nos calabouços, nas arenas e nos pelourinhos. Paulo lembra os que fizeram acontecer este livro com suas vidas, como aqui segue: quanto a vós, quanto à vossa obediência, é ela conhecida de todos. Comprazo-me, pois, em vós, e quero que sejais sábios no bem, mas simples no mal. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Saúdam-vos Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, e Jason, e Sosípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que esta carta escrevi, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos Gaio, meu hospedeiro, e toda a igreja. Saúda-vos Erasto, procurador da cidade, e também o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Romanos 16, 19 a 24. Mas Deus resgatará novamente o seu povo e se arrependerá como muitas vezes o fez, porque as suas misericórdias são para sempre. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, porque o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo o Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as suas impiedades. E este será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que, quanto ao Evangelho, são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para também alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, para com todos usar de misericórdia.
E os joelhos trementes de Israel, hoje distantes do nosso Senhor Jesus Cristo, firmemente se dobrarão diante dele, e eles exclamarão: Jesus Cristo é o Eu Sou, para ser glorificado como o Pai. Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é um. Zacarias 14, 9. Comentando Romanos. Comentário sobre o livro de Romanos.